Olá, alunos da ESIM, aqui é a professora Rosane. Eu estou fazendo esse vídeo para dar mais algumas explicações sobre como passar as frases afirmativas no passado para as formas negativa e interrogativa. Então, aqui a gente está vendo uma frase na afirmativa. He went to school yesterday. Está na afirmativa. Então, eu tenho que primeiro olhar o verbo. O verbo aqui, went, está no passado. Qual o verbo o nome desse verbo? Então, seria go, né? Então, eu teria que colocar aqui, ó. Go. Não é o verbo to be, né? O verbo to be é was or were, ok? Não tem was or were aqui, então vou precisar de um verbo ajudante, que, como vocês já sabem, é o did, ok? Então, eu vou botar o did aqui para fazer a pergunta. Did he go to school yesterday? Did he go to school yesterday? Pronto, já fiz a pergunta, tá? Transformei a frase afirmativa numa pergunta. Did he go to school yesterday? Então, lembrando, eu usei o did, o verbo ajudante, porque o verbo que eu usei aqui, o verbo principal da frase que estava na afirmativa, não é o verbo to be, ok? Então, lembrando também que eu não posso ter na mesma frase dois verbos no passado. Então, meu verbo ajudante fica no passado e o meu verbo principal não fica no passado. Eu coloco só o nome dele, ok? Aqui a gente vai ver uma frase com o verbo to be. She was furious. Ela estava furiosa. Eu quero passar para a interrogativa. Também pergunta. Tem o verbo to be? Tem, ó. Se tiver was ou were, tem o verbo to be. O verbo to be, como eu expliquei para vocês, ele é super poderoso. Por que ele é super poderoso? Porque ele pode ser verbo principal e ele pode ser verbo ajudante também. Então, eu não vou precisar desse verbo ajudante aqui. Então, o que eu vou fazer? Só trocar de lugar. Aqui, ó. Was she furious? Pronto. Já está na forma interrogativa, ok? Então, aqui eu usei o verbo ajudante porque o verbo não é o verbo to be. Não é was, não é were. Aí eu precisei do verbo ajudante para poder fazer a interrogativa, tá? Agora eu quero colocar na negativa. Como é que eu vou fazer? Então, vou tirar aqui, ó. Vou botar de novo aqui. He went. Tá uma bagunça aqui. Eu vou organizar. He went to school yesterday, né? Essa era a frase inicial. Eu quero botar essa frase na negativa. Então, eu olho aqui, olha o verbo principal aqui. Olha ele aqui. Ele não é o verbo to be, não é was or were. Então, eu vou precisar de um verbo ajudante. Então, eu vou continuar aqui, ó, colocar o meu verbo ajudante, vou colocar o sujeito, o verbo ajudante. E agora eu vou pegar o not, né? Mas a gente tem usado o didn't, tá? Também serve, também pode ser didn't. Então, he did not. Aqui eu vou ter que, não posso ter dois verbos no passado, na mesma frase. Então, eu vou botar he did not go to school yesterday. He did not go to school yesterday. Esse did not é a forma completa, né? Então, mas a gente pode usar o didn't. Eu expliquei para vocês também que o didn't, né? Wasn't. Todas essas formas que são mais curtas, elas são usadas no inglês falado, nas conversas, porque as pessoas não têm tempo para... Elas não falam todas as palavras, elas comem letras, palavras e sílabas, né, também. Então, aqui, vamos voltar à frase inicial. She was furious. Ela estava furiosa. Agora, eu quero colocar na negativa. Eu tenho o verbo to be? Meu verbo principal aqui é o verbo to be, was. Se tiver was ou were, eu tenho o verbo to be. Agora, como é que eu faço para colocar na negativa?
O verbo to be é um verbo super poderoso, não é? Porque ele serve tanto como verbo principal como verbo ajudante. Então, eu vou botar só o not aqui para colocar na negativa. Ou então, eu posso dizer wasn't, né? Que quando as pessoas estão conversando no inglês falado, as pessoas usam mais o wasn't. Mas por que wasn't? Porque eu comi a letra O aqui, né? Aí coloco um apóstrofe para mostrar que eu tirei a letra O. Então fica she was not furious. Ok? Então, lembrando mais uma vez a forma interrogativa. Então vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Vou tirar aqui. Tirar esse not também. Vou voltar aqui para afirmativa. He went to school yesterday. Tá na afirmativa a minha frase, né? Então, eu vou olhar aqui o meu verbo principal. Não é o verbo to be, não é aquele verbo poderoso, super poderoso. Então, eu vou precisar de uma ajuda, né? Já que esse verbo não tem superpoderes. Então, eu vou usar o ajudante, que é o did, né? Então, novamente, vou botar na interrogativa, tá? Então, ó, na interrogativa, o did vem no começo da frase, tá? Did he, mas aqui tá com 2 verbos no passado. Eu posso fazer isso? Não posso. Eu vou tirar esse verbo aqui e vou colocar aqui, ó, o verbo, só o nome do verbo, tá? Agora eu tenho o verbo no passado e aqui o nome do verbo. Não posso ter 2 verbos no passado na mesma frase. Então, ficou, did he go to school yesterday? Ele foi à escola ontem, ok? Então, é isso. Deem uma olhada nesse vídeo, lembrem de como a gente faz para passar essas frases para negativa e interrogativa, porque é isso que vai cair na prova, ok? Então, estudem bastante e tirem uma boa nota. Até lá!